Então, boa tarde. Eu sou Maria Amélia, eu bato Portugal, aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Sou facilitadora de alguns anos. Fui professora na universidade aqui, sou psicóloga e encontrei a biodança em 2011, numa busca antiga, fruto de um trabalho de ativismo, né? Eu entrei quando eu fazia mestrado na Fundação Getúlio Vargas no Rio. Eu escolhi o HIV/AIDS como um tema de vida, né, de trabalho profissional, político, entendendo a profundidade que o HIV dava, principalmente naquela época, de visão social, de visão de ciência, de protagonismo, e tive no mundo das ONGs AIDS um grande berço de formação, Grupo pela Vida Rio, a ABIA, que são entidades que existem até hoje, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, fundada pelo Betinho e pelo Herbert Daniel, entre outros. E ali eu fui me aprofundando no processo de entender a grandeza do tema da sexualidade, coisa que na academia não me foi facultado, mesmo sendo psicólogo, as pessoas acham, psicologia estuda muito sexualidade, mas não é exatamente assim. E nessa dinâmica dentro da universidade, entendendo, aí existencialmente, eu vou dizer assim, né, a importância da vida antes das teorias, a importância das pessoas antes dos conceitos, e a importância da leveza, da busca da amplitude, do que a gente chama também de emancipação, né, processos emancipatórios, processos que transformem as pessoas e, portanto, se transformem a sociedade por consequência, né? Paulo Freire diz isso: a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. E, e fui caminhando, porque dentro da universidade pública você tem uma grande liberdade de ação, de definir projetos, e aí fui construindo um processo que eu chamava de oficina de sexualidade e prevenção HIV/AIDS na educação popular, e a coisa foi crescendo em termos de horário, de fundamentação teórica, depois fui fazer o doutorado no mesmo assunto, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, questão da negociação da camisinha feminina na época, foi o grande mote, e a busca do lúdico, do prazer da vida, de fortalecer a vida, né? E nessa trajetória me vinha essa questão, era essa frase que eu dizia, né? Eu queria juntar, unir ecologia com sexualidade. Que não é possível que essa coisa médica, biológica, cartesiana, isso nunca me satisfez, nunca foi a minha orientação, né? E eu não encontrava como fazer isso. As pessoas do mundo da ecologia me olhavam com ET e as pessoas, né, do mundo da sexualidade, da teoria, como assim ecologia tem a ver com isso? Eu estou falando da década de 90. E mais tarde, no ano 2010, eu tive a oportunidade de conversar com mais propriedade. Já tinha até feito uma aula aberta de biodança, tinha me interessado, mas não tinha mordido a isca, assim, com a dimensão que eu tive a partir de conversas com Laís Bezerra, que é uma facilitadora que mora aqui no Espírito Santo. E aí eu falei, não, isso aqui é grande, isso aqui me interessa muito. E realmente, né? Porque, assim, de cara, eu posso dizer que nós, na biodança, ao trabalharmos com a grandeza que merece o conceito de princípio biocêntrico, que eu acho que é uma das grandes pérolas que Rolando nos deixa, nos lega, é que não existe princípio biocêntrico sem fundamentação ou sem fortalecimento da democracia, sem fortalecimento da justiça social, né? De colocar em questão as relações de dominação em todos os níveis, né, econômicos, simbólicos, e as questões do poder e da autonomia, né, até onde a gente fomenta a autonomia, né, de que maneira. E, como já foi tão trabalhado hoje, né, mais cedo, o patriarcado, a referência não é autonomia, não é emancipação, né, muito menos justiça. Justiça social nem se fala. Né, aquela velha música do Caetano, o macho branco sempre no poder. Né? Eu poderia dizer esse macho atualmente
ainda que não todos, obviamente, né? Não estou falando mal dos machos brancos de uma forma generalizada, mas é a metáfora, né? É um macho capitalista, né? Capacitista, é toda uma série de aspectos excludentes que não trabalham a lógica da inclusão, da variedade, da diversidade, da contradição, né? Dos conflitos. E pensando do ponto de vista da referência do tema sexualidade, a gente tem uma cultura muito baseada no medo, no pecado, no controle, na visão cartesiana, né? Onde o prazer e a liberdade, a emancipação, a liberdade dos corpos, né? A grandeza do prazer de viver fica muito distante. Então, no meu entender, as políticas, a legislação, né? Todos os avanços que a gente tem e são muito importantes, eles não garantem, não são suficientes, né, para transformar realmente a sociedade. Eles são um ponto de partida, não um ponto de chegada, porque a subjetividade não está colocada e garantida por nenhuma legislação. E os processos vivenciais, cotidianos, aqueles que a gente realmente experimenta, eles são da ordem da vida e não das normas, né? E a, nós, na biodança, trabalhamos com muita força a questão do protagonismo, né, da iniciativa, fortalecimento da identidade, mas isso tudo não numa perspectiva individualista, e sim da interdependência. E isso muda radicalmente a questão, né? E trabalhar para que a gente expanda a parte sã, né, possibilita que progressivamente as associações sejam transformadas em processos integrativos, em processos que nos estruturem de uma outra forma, né? Então, assim, a biodança, no meu entendimento, convida que a gente cultive a vida de todos os seres, de tudo que existe, né? É um paradigma cósmico, não é um paradigma só planetário, né? Que já é bastante. E isso é muito grandioso, né? E também propõe mudanças que estão a nível hipotalâmico, não são a nível ideológico, ainda que as ideias e os conceitos e toda uma discussão teórica seja importante, mas o que transforma não é isso, né? A gente tem a questão da inversão, né? Da vivência como referência, né? Então, no meu entendimento, a grande doença, ou talvez a maior doença, né, que a gente vivencia enquanto sociedade, ela é da sociedade, ela não é nossa, estrito senso, né? E ela vem sendo alimentada por séculos, com dissociações, com sistemas de dominação, né? Com práticas que desintegram, com práticas que, como diz Rolando, praticam um processo anti-vida. Isso não é emancipatório. O que dissocia não emancipa, né? Enfraquece, assusta, amedronta, acoa, né? Inibe, reprime, né? Então, nessa dimensão, em algum grau, todos nós transmitimos preconceitos, porque nós recebemos preconceitos. Isso não é um defeito, vou usar uma palavra dura, não é um pecado, é parte de um processo social, de um processo de formação de subjetividade. E ele é da ordem do bruto, daquilo que a gente se assusta ao ver, e ele é da ordem do sutil também. Então, são muitas camadas, né? E isso é um desafio grande, né? Constante, infinito, eu diria. É infinito. E há uma urgência, né? Para o despertar que nos leve a incluir tudo nessa teia, né? Porque grande parte do que a gente aprende, do que a gente internaliza ou internalizou, e na verdade continua internalizando, ainda que involuntariamente, são coisas que excluem, que classificam, que hierarquiza, que diz que esse é melhor do que aquele, que isso é mais importante do que o outro, que esse pode, aquele não. Quem é você? Quem você pensa que é? Né? São muitos processos. Estou sendo assim, estou falando genericamente, talvez eu possa dizer. Agora, partindo do pressuposto que tudo é troca, nem todas as trocas são sustentáveis. Então, colocar isso em questão é pensar cidadania, é pensar
todos os processos de gênero que a gente vivencia, que obviamente vão muito além de qualquer prática sexual, né? A gente está falando de sexualidade de gênero relacionando à vida como um todo, né? Então, Rolando é muito sagaz, entre outros momentos, quando ele nos coloca as três famosas questões, né? O que eu quero fazer, com quem eu quero fazer e aonde eu quero fazer. Então, assim, essa postura nos leva a uma reflexão ética, né? E a ética não se define por regras rígidas, por leis. A ética é muito mais do que lei, por mais que a gente precise das leis. E elas sejam fundamentais para que a sociedade se organize, se transforme, né? Só lembrar que a escravidão era lei nesse país. E aí? Era legal, era ético. Então são questões muito densas e muito amplas, né? Que estão no nosso dia a dia nos mais variados níveis. Agora, eu entendo a biodança como um sistema provocativo em última instância, né? Subversivo, propõe uma transformação, né, baseada no princípio biocêntrico, baseado na autorregulação, baseado na interdependência. Olha em volta e vê e perceba o que nosso dia a dia está regido por isso, né? Quão pouco isso nos orienta enquanto pessoas, porque, né, somos múltiplos, a gente não é tudo que a gente gostaria de ser, a gente está em transformação, somos aprendizes, entendo que somos eternamente aprendizes, né? E acho isso muito grandioso. E enquanto instituições, enquanto teorias, enquanto estruturas sociais, né? E olha a outra provocação gigante que Rolando traz, né? E que ele mesmo diz que nenhum outro sistema fez isso antes, que é a carícia, né? A carícia é de uma grandeza, não é um toque, ainda que o toque seja importante, não é só um contato, é uma carícia, né? Olha o grau de emancipação que isso pode trazer, de vivência, de expansão, né? Para todos os envolvidos. Então, assim, a importância da progressividade, né? Porque a gente tem uma sociedade muito mecanizada, que parece que tudo tem que ser para ontem, e é tudo muito rápido, né? Essa delicadeza que a progressividade nos convida a ter conosco e com tudo mais, né? E, e isso, no meu entendimento, convida a uma revisão das relações de poder, todas elas. E isso é gigante, né? É uma mudança de estilo de vida muito ampla, né? Não é algo que diz respeito à minha saúde, porque eu preciso fazer exercício para ter um envelhecimento melhor. Não, eu estou falando mudança de estilo de vida em muitos outros aspectos, né? Que não saberia nem nomeá-los aqui, não vou me ater a isso. E uma outra frase que eu gosto, que eu acho profundamente grande, que eu escuto de alguém aqui de Vitória, Léa Márcia, que é uma pessoa muito mais idade que eu e que conviveu com Rolando, coisa que eu não tive a oportunidade de fazer, que diz que em determinados momentos de discussão, certos conflitos, né, dentro do convívio, enfim, que Rolando diria isso, que as pessoas hão de ser amadas e não classificadas. Ou seja, o amor é para todos, né? A proposta do amor não é amar este mais do que aquele, ainda que a gente não ame as pessoas né, na mesma intensidade, porque é uma questão de ressonância, né? Você não ama quem você quer, você ama quem você ama, né? É um processo, não é algo que a gente decide. Então, essa evolução permanente, né, de amar as pessoas e não classificá-las, vai contra, contra tantas coisas que estão acontecendo e que, no meu entendimento, tem se acirrado desde que eu entrei nessa temática e que eu tenho me dedicado a isso, né? E aí eu entendo também que emancipação, para ser emancipação, não há só de ser recíproca, mas há de ser coletiva. Porque, assim, numa lógica patriarcal, numa lógica hierarquizada, se confunde a emancipação com liberdade individual, por exemplo. E uma coisa é muito maior do que a outra, né? Porque a liberdade individual diz respeito à proposta liberal, capitalista, do eu posso, todos podemos, toda essa coisa né, do ego, do eu.
eu vou fazer. E não é disso que a gente está falando aqui. E na medida que a gente, enquanto sistema de biodança, trabalha com a metodologia vivencial, né, e com relações estruturantes, o processo tende a ser emancipatório do ponto de vista do conjunto das pessoas. E não se restringe ao salão, né? Porque eu gosto muito de uma frase que eu ouvi no Rio há muito tempo, que a biodança começa quando a aula termina, né? Então, assim, o que que acontece a partir daquelas quatro paredes que vai para o mundo e que depois volta para as quatro paredes, depois vai. Quer dizer, esse processo que é contração e sístole e diástole, quer dizer, contrai e relaxa, e a pulsação, modelo teórico. Modelo teórico. Então, eu vou dizer que o patriarcado é estrutural, né? Ele nos atravessa em múltiplas dimensões, em múltiplas gerações, né? Mendes coloca isso tão bem no trabalho, né, da cura ancestral, e ele está colocado em diferentes graus e formas, né? Do mais brutal aos mais sutis. E uma coisa que eu acho muito interessante também pensar, que até onde eu sei, nós, sociedade ocidental, vamos chamar assim, somos a sociedade que criou a pornografia, porque a pornografia não é erotismo, né? São coisas bastante diferentes. E no meu entendimento, a pornografia tem a ver com o jogo de dominação, né? E eu não estou dizendo que relações sadomasoquistas são condenáveis, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da lógica do dinheiro, do pagamento, da submissão, né? De algo que tem a ver com a sociedade, não necessariamente com aquela prática, quer dizer, que se reflete e se expressa numa prática entre corpos, mas ela está falando de uma sociedade, né? E erotismo não é isso, por mais que para muita gente a pornografia possa ser erótica, né? Então, a sexualidade, eu entendi isso há muito tempo, que ela, como um tema transversal, assim como o gênero, ela nos ajuda a pensar e iluminar que sociedade é essa, né? Uma forma de revelar a sociedade, né? Uma forma de ler a sociedade em seus vários, múltiplos aspectos. E nesse nosso caso, nessa cultura naturalizadora, é, patriarcal, opressiva, são vários aspectos do que o Rolando diz que a nossa sociedade é anti-vida. E a proposta da biodança é outro caminho, né? E não é outro caminho mais ou menos, não, é outro caminho para valer. Agora, é claro que isso é progressivo, isso não se torna prático em nossas vidas ou em nossas facilitações ou nos salões de uma hora para outra porque a gente desejou. É um processo de autotransformação. Então, eu também valorizo muito uma frase que eu ouvi do Nil Vénius, que foi um facilitador lá de Campinas. Num vídeo, ele diz isso, que facilitar é facilitar-se. Então, essa ideia de nós, enquanto facilitadores, e enquanto pessoas que dançamos, facilitado por outros, se a gente não está num processo de transformação, a gente está só dançando, como diz Maria Della Cremona. A gente não está fazendo biodança. Então é um desafio. É prazeroso, é incrível, é um tesão, né? Né? A biodança, enquanto para quem se identifica com ela, eu me identifiquei de cara, né? Assim, brincava que tinha uma demanda reprimida muito grande, né? Porque eu vi isso de um facilitador. Não, poucas vezes eu vi alguém entrar na biodança como você. Eu falei, pois é, mas a demanda estava reprimida há muito tempo, então deixa eu ir, né? E tô nadando gostoso, né? Então, eu gosto de pensar também, como metáfora, né, que a vida não é binária, ela é colorida. Então, toda essa coisa do binarismo, seja ele por onde for, ele é algo que fala de algo que não é tão amplo assim, né? Então, a gente podia passar a imagem, esse, por favor. Deixa eu É, colocar, Maria Amélia, porque eu nem coloquei. Tu tá falando todo esse tempo só com a tua imagem aqui. Deixa eu Pois colocar. não, tranquilo. Deixa eu E compartilhar. assim, tudo aquilo que a gente faz, né, Tá vendo a tem um limite, imagem, Maria tem, Amélia? Tá, tem, daí tu me diz quando tem que passar, tá? tá. Então, pode entrar a próxima, por favor. Tá.
tudo que a gente faz tem limites, né? Tem definições. E eu trago essa imagem como provocação, né, para a gente pensar as referências binárias de gênero, né? E também a questão do feminino como um, um aspecto da exploração, né? Porque é raro a gente ver imagens masculinas como sedutoras dentro das questões do marketing e tudo mais. Tem uma próxima, Mirtz, que vai na mesma linha, por favor, semelhante a essa. Então, assim, o que que isso nos remete, né? Quando a gente vê imagens, os mesmos elementos, né? A mesma motocicleta, a mesma sandália, a mesma calça justa, o colã, né? Só que é um corpo masculino e um corpo feminino. Que diferença isso faz, né? E o que que isso nos fala, né? Pode ser a próxima, por favor, Mirtz. É, eu gosto muito dessa perspectiva de que o um é muito, né? O um é o elo, e cada um de nós forma um elo. Assim como a gente pensa a roda, né? Na roda, num momento no salão, é, uma pessoa, um elo que se rompa, rompe a integralidade daquela roda, né? Ah, mas é só eu, é só um. Não. O 90 tem um vídeo maravilhoso do Vic Muniz, que trabalhou com, chama Lixo Extraordinário, material incrível. E tem lá um entrevistado, né, que é uma pessoa real, né, um personagem, e ele insiste nessa imagem, nessa metáfora que 99 não é 100. Então, o um é muito importante, né, porque ele é elo. E se tudo é sagrado, né, os elos são fundamentais para manter a integração da situação, do contexto, do que quer que seja que a gente esteja falando. O próximo, por favor, Mitz. E assim, como eu disse, a biodança na sua, no seu arcabouço, nos seus princípios, né, nos convida a uma profunda reciclagem de atitudes, né? E isso é muito, a frase é muito pequena para o que ela convida, né? Porque são muitas as atitudes e a gente não tem é, condição de percebê-las a priori. As coisas se dão na medida dos processos vividos, na medida que as situações aconteçam, né? Então, a sombra aparece na medida que a gente se expõe, na medida que a gente se lança nas coisas, né? E, e assim a gente vai aprendendo, né? Por favor, Mitz, a próxima. Para quê, né? E para quem serve o teu conhecimento? E isso, claro, pode caber em muitos aspectos, mas se a gente pensa o facilitar e o ser facilitado, né, isso também é uma pergunta que eu acho que a mim toca profundamente no coração, né? A quem eu estou servindo, né? E pensando no paradigma biocêntrico, no princípio biocêntrico, né, o que que fortalece a vida, né? De que forma o que eu faço nesse momento, nós fazemos, fortalece a vida, né? E que vida? A vida de um, de dois, a vida de muitos, a vida de todos, né? A vida com letra maiúscula, né? E nessa perspectiva, eu não acho que há erro, né? Há evolução, há percepção das coisas e reavaliação, né? Num processo contínuo, feito um modelo teórico, uma espiral. E as oportunidades de expansão são inúmeras, né? Que é o que a gente chama de transtase. Então, assim, o princípio biocêntrico, como bússola, ele nos faz perguntas diárias, né? Ou nós fazemos a nós mesmos. A próxima, por favor, Miss. E Rolando é muito claro no seu texto, né? Eu acho maravilhoso isso aqui. Toda pessoa que pretende fazer mudanças tem que ter plenitude, estar cheio de vida, de força. A mudança não pode surgir de uma carência. A mudança surge a partir da superabundância. A primeira obrigação que temos como criadores, transformadores, é parir-nos a nós mesmos. Parirmos a nós mesmos. Dar-nos a luz.
nascer de novo. Isso é o primeiro que temos que fazer. Morrer para o corpo rígido, preconceituoso, tenso, cheio de doenças psicossomáticas, sem energia, angustiado, submetido ao estresse. Morrer para esse corpo e renascer para um corpo com mais energia, com mais vitalidade e, sobretudo, com mais amor, com mais ternura. Então, a gente não está falando de perfeição, a gente não está falando de não pisar na bola, a gente não está falando de dar mancada, a gente está falando de aprender a se transformar. Isso não tem limite. O modelo é cósmico, então não há limite, né? O próximo, por favor, Miss. E a dimensão da vida é tão gigante, né? A nossa vida é tão pequena perto da vida, mas ao mesmo tempo a nossa vida é tão grandiosa. Em sermos, sendo elos, nós somos fundamentais para dar seguimento ao que quer que seja que a gente ache importante. E essa árvore fantástica, que é um baobá africano, traz a pequenez do cidadão que está do lado dela, mas ao mesmo tempo a importância dele diante dela, porque não há nesse ponto uma hierarquia, né? Não é um mais importante que o outro, mas nós estamos falando de dimensões, né? E não de hierarquia. O próximo, por favor, Mitz. E a nossa sociedade tem farmacologizado a vida, né? É mais do que medicalizar, é farmacologizar. Então, a gente tem criado um arsenal técnico que é muito importante. Eu não estou desmerecendo a farmacologia em momento nenhum, mas eu acho que ela precisa ser colocada no lugar que ela merece ficar, e não no topo, e não numa supremacia, porque essa farmacologia não nos aproxima de nós mesmos em muitos sentidos, né? Porque não há uma não há um remédio para o preconceito, não há um remédio para a falta de amor, né? Não há um remédio para a falta de ternura, não há um remédio para a cidadania. E é disso que a gente está falando quando a gente fala do princípio biocêntrico como bússola, como orientação de vida, né? E isso é um processo enorme. O próximo, por favor, Mirtes. Porque essa mesma sociedade que faz da farmacologia algo tão importante, com tanta supremacia, está se destruindo, né? Aí o Krenak gosta de repetir uma frase que o planeta pode dar um espirro e a humanidade acaba e o planeta continua, porque a gente tem se autodestruído enquanto sociedade planetária, né? E isso é muito sério e é muito grande, cada vez maior, né? Com mais evidências, assim, com mais fatos que comprovam isso. E, e a gente, enquanto sociedade, parece ainda muito desatento, né? Muito não valorizando a questão ecológica no sentido maior, que nos afeta a todos, porque a gente não é separado da natureza, nós somos natureza, né? O próximo, por favor, Mitz. E tudo isso que a gente vive, que a gente fala e que a gente experimenta, né, vivencia, está nos corpos, né? Nós não somos corpos, né? Ainda que sejamos vários corpos, nós somos corpo, né? E esse corpo dentro da sociedade ocidental, ele tem sido muito prejudicado, né? Muito aprisionado. E essa imagem, que não é exatamente da biodança, mas eu faço uso dela, diz: o corpo é alado, né? O corpo é sentido, o corpo não é pecado, o corpo não é proibido. Fora do corpo não há salvação. O corpo é santo, não é perdição. Rolando gosta tanto de afirmar que tudo é sagrado, né? Tudo, tudo. E tudo é muita coisa, né? Na verdade, esse corpo que a gente habita, né, muitas vezes nos é profundamente desconhecido, porque são muitos os processos que nos colocam longe dele, né, interditando, intermediando de forma antivida, novamente. O próximo, por favor, Mendes. E eu acho essa colocação muito biocêntrica, né? Estado civil desobediente, porque a ordem geral, como eu disse e vou repetir, é antivida, né? E se nós vamos cultivar, é, é, se apoderar no sentido da vivência do que propõe o princípio biocêntrico, a gente precisa desobedecer.
mas desobedecer muitas coisas, né? Com afetividade, mas desobediência, né? Por favor, o próximo. Porque, como diz Rolando, a mais subversiva de todas as disciplinas é aquela que se baseia no respeito à vida e na alegria de viver, né? E, e o antivida não contempla isso, de forma nenhuma. A próxima, por favor. O que temos que aprender em nossa vida não são informações nem conhecimentos. Temos que aprender a viver, né? E isso é realmente algo que não está no currículo escolar, não está em muitos dos aspectos educacionais que a gente tem acesso, né, na família, entre os amigos, enfim, em vários níveis, em várias instituições. Então, é um convite à desobediência, né, um reaprendizado. O próximo, por favor. E diz ele novamente, Rolando, uma sociedade educada sob o ponto de vista do amor a si mesmo, do amor ao outro e do amor ao cosmos, será com certeza uma sociedade saudável e pacífica, porque é a interdependência, é a clareza de que estamos no mesmo barco, ainda que em diferentes lugares desse barco. Eu uma vez disse isso, eu, dando aula na universidade, alguém disse, eu posso estar sentado numa almofada de veludo e você está no banco duro, mas o barco é o mesmo. Então, é disso que se trata, né? Essa compreensão maior, né? Que é subjetiva, profundamente subjetiva. O próximo, por favor. E aí vem a questão do contato, né? Da carícia. O contato é a ação terapêutica mais importante. Encontrar o caminho através do qual todos, desde crianças até a idade mais avançada, tenham acesso à afetividade. É talvez a única revolução que faz sentido. A biodança atua estimulando a parte saudável, as funções de integração, a autorregulação, fortalecendo os índices vitais da pessoa. É uma prática profilática. Então, assim, isso é muito diferente de grande parte do que a gente chama práticas de saúde, né? Que grande parte delas, no meu entender, são práticas da doença, não da saúde, né? E a biodança faz parte do que hoje está denominado as PICs, né? Práticas Integrativas Complementares em Saúde, que tem uma perspectiva de fortalecer a vida, né? E não de trabalhar a doença. A próxima, por favor. E aí, de novo, a questão do contato, né? Que é a mais subversiva de todas as disciplinas é aquela que se fundamenta no respeito pela vida, no prazer de viver, no direito ao amor e ao contato. E isso é muito grandioso, porque a gente tem, enquanto sociedade, promovido experiências e socializações que chegam ao ponto de que o contato dói, de que a carícia é uma agressão, ela é vivida dessa forma. Quer dizer, haja trabalho e progressividade para que isso seja transformado, né? Para que esses, vou chamar de traumas, né, sejam retrabalhados, ressignificados e tenham a oportunidade de serem vivenciados de outra forma, porque não é uma significação para nós simbólica, né? Ela é vivencial, porque a nossa metodologia é vivencial. O próximo, por favor. Ninguém deve dar ou receber o que não deseja. Quer dizer, saber o que deseja, ter a possibilidade de perceber isso, né? De identificar e de expressar e de trocar é algo profundamente emancipatório, porque isso gera uma possibilidade de autodescoberta e de transformação em muitos níveis que as palavras não alcançam, né? É algo da ordem da vivência. O próximo, por favor. Aí, sobre o princípio biocêntrico, novamente. O princípio biocêntrico propõe a potencialização da vida e a expressão dos seus poderes evolutivos. A biodança é, desse ponto de vista, uma poética do vivente, que está fundamentado nas leis universais que conservam e permitem a evolução da vida. Rolando Toro. O próximo, por favor. Essa colocação da Declaração de Petrópolis, que eu custei muito tempo a descobrir que ela existia, ela é incrível, né?
São várias tarefas que estão numa declaração, não sei se todos vocês conhecem, de 1989, e essa é a nona tarefa, Direitos Humanos. Os alunos de biodança devem desenvolver consciência sobre os direitos humanos, se manifestarem firmes contra a discriminação racial, sexual ou econômica, e participar de movimentos da Anistia Internacional e de programas pela paz mundial. A participação em trabalhos sociais e a luta contra a pobreza será parte de sua formação docente. Ou seja, é exatamente aquela colocação de que a biodança começa quando a aula termina, né? O que que a gente leva para o mundo e como é que a gente se insere de outro ponto de vista na sociedade a partir de tudo que a gente consegue experimentar, se fortalecer, descobrir, desfrutar a partir das vivências de biodança. Isso é muito grandioso, porque o respeito, o prazer, a criatividade, as relações horizontais levam a isso, a uma sociedade com outros valores, com outro ponto de partida, com outro ponto de chegada, né? E o próximo, por favor. Ele diz também, né, e reforça em vários momentos a questão da felicidade, da plenitude, né? Não basta estar vivo, né? E isso é muito provocativo, né? E como a gente mesmo já trabalhou de manhã, isso gera muitas repercussões, né? Na medida que a gente se fortalece, se transforma no nosso entorno e que necessariamente é, não é. O que eu quero dizer é que isso tudo gera também muito conflito, né? E faz parte. Eu aprendi na comunicação não violenta uma frase que eu acho fantástica, que se o conflito aparece, que ótimo, é uma oportunidade para aprofundar as relações, né? Mas a gente precisa ter disponibilidade para trabalhar com eles, né? Para entender que isso tudo são oportunidades de integração, né? E que a vida é muito maior do que tudo isso. E para que a gente consiga colaborar num processo onde todos façam parte, a gente precisa rever e encarar os conflitos com foco, com afetividade, dando importância a eles, né? E não achando que eles são algo para serem eliminados, né? Eles são fonte e não obstáculo, né? E aí, o próximo, por favor, Luiz. Pensando em obstáculos em relação a gênero, a sexualidade, as, as, as práticas educacionais, vamos dizer assim, né? É, muito se trata de silêncio, né? O tabu, os tabus, na verdade, no plural, né? E essa imagem eu trago nesse sentido, né? De pensar o quanto que uma criança, e isso eu vi acontecer na casa da minha irmã, né? Tentaram ludibriar minha sobrinha mais nova de que camisinha era uma camisa pequena. Na verdade, é uma oportunidade de se conversar, né, com a criança quando ela demanda esse tipo de pergunta, e que seria super interessante. E muitas vezes o adulto faz exatamente o contrário, porque ele não dá conta do assunto. Então, diz que a camisinha, que é um dispositivo para relações sexuais, seja ela a camisinha as masculinas, que são várias, ou as femininas, que também são várias, se torna uma forma de se esconder, né? Dizendo que é uma camisa pequena, que é isso que a gente veste. E não é verdade. O próximo, por favor. Essa imagem eu acho muito ilustrativa, né? Eu gosto muito dela, né? Quando um casal hétero, né? Poderia não ser um casal hétero, poderia ser um casal gay, poderia não ser um casal, seria um poliamor, mais de duas pessoas, mas a ideia de que a relação se trata de companheirismo, né? De parceria, e não de propriedade. Que no caso do patriarcado é o homem dizendo no próprio corpo que ele não é o proprietário dessa moça, né? E ela sim é a companheira dele. Então não é uma relação vertical de dominação, não, ou pelo menos não se deseja ser, se deseja ser uma relação horizontal de reciprocidade, vamos dizer assim, né? O próximo, por favor. Aí essas crianças, né, expressando
estereótipos, né? Ou propostas de quebra de estereótipos entre homens e mulheres dentro do patriarcado. Então diz lá: meninos e meninas brincam juntos de casinha, meninas também adoram jogar bola. A menina diz: eu adoro rosa, azul, verde, amarelo. Homem chora. Meninos também adoram dançar. Menino brinca com menina e amigos dizem te amo. Ou seja, a afetividade, né? A curiosidade, a criatividade, a alegria de explorar o mundo, né? Independente de qual é o sexo biológico que um determinado corpo traz, né? Mas as questões da socialização da subjetividade. E essa imagem fala de progressividade, né? Porque nada nasce grande, nada. A maior árvore do mundo começou numa semente. Então, de uma semente acorda a árvore no dia seguinte. E essa grandiosidade pode nos estimular a ter paciência, a tal da paciência histórica, né? A paciência de entender que os processos também não são lineares, não andam sempre para frente, né? Há retrocessos, o processo é espiralizado, ele não é uma linha reta. Então, essa perspectiva as dificuldades fazem parte, né? Um vai para frente, vem para trás, enfim. É uma dinâmica baseada na complexidade, e não no pensamento linear. Por favor, o próximo. E aí, de novo, a importância do elo, da presença do outro, dos outros, né? Rolando diz que o maior cofator é um outro ser humano, né? Tanto para ser um cofator positivo quanto um cofator negativo, um cofator integrativo ou dissociativo. Então, a importância de cada um de nós, né? A exercer o que ele também, eu gosto muito dessa imagem, ele diz que a biodança é a bomba atômica do amor, né? Bomba atômica. Mas não é uma bomba atômica que destrói, é uma bomba atômica que reconstrói, porque ela é baseada no amor. Então ela propõe uma transformação. O próximo, por favor. E a gente viveu, né, momentos muito dramáticos, né, da pandemia do Covid, e vivenciou claramente o que essa imagem transmite dentro do mundo do HIV, porque isso é umas charges de um festival de humor que o Ministério da Saúde fez há muito tempo atrás, mostrando o que a gente tecnicamente chama de cadeia de transmissão. Então, né, um jogo de xadrez que um caiu, toda a sequência vai caindo até que alguém usou camisinha e interrompeu a transmissão. Quer dizer, claro que aqui nós estaremos referindo ao HIV ou infecções sexualmente transmissíveis. Mas nesse momento eu uso a licença poética de pensar o que a gente transmite, independente das práticas sexuais, o que a nossa ação no mundo reforça, qual é o elo que a gente exerce, né? Qual é a importância do nosso papel, das nossas ações e do nosso estar no mundo, né? Porque a cadeia de transmissão se dá em vários níveis, afetivos, simbólicos, políticos, econômicos, e não só sexuais, obviamente. O próximo, por favor. Essa imagem também é desse festival de humor, onde crianças brincam, né, tomam banho, independente de quem são, de que cor tem, se são soropositivas, se são soronegativas, porque é isso que as camisas na pedra mostram, né? Tem alguém ali que tem o HIV. E isso não impede a socialização. Quer dizer, como outras questões que nos diferenciam, necessariamente não nos distanciam. Depende de como a gente se coloca, né? Qual é o grau de competição e qual é o grau de colaboração nas nossas relações. Mas isso tudo entendendo que somos seres em transformação, somos aprendizes, não se trata de perfeição. Como diz Jung, o importante é que a gente se torne quem a gente é, e não é ser perfeito, né? É exercer o nosso estar no mundo com mais propriedade, no sentido de expressar o que queremos ser, né? Lapidar a si próprio. O próximo, por favor. E a questão do coletivo, né? É que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Mas como isso é complexo, né? Parece tão simples, mas não é, porque a nossa socialização não fala dessa igualdade na prática, né? A gente quer é,
cultivar isso, eu vou dizer, né, a partir de tudo que a biodança traz. Mas a própria cidadania, né? O conceito de cidadania na Grécia Antiga não dizia respeito a todo mundo, dizia respeito a alguns poucos que eram cidadãos. As mulheres não eram cidadãos, os estrangeiros não eram cidadãos, os escravos não eram cidadãos, as crianças não eram cidadãos. E hoje a gente, né, tem uma expectativa, e muitos de nós querem implantar ou fortalecer um processo de consolidação da democracia, né? Isso diz respeito a todo mundo, a que todos sejam incluídos, né? O próximo, por favor. E esse poema do Rolando, ele para mim é muito, muito caro. Quando eu tive contato com ele a primeira vez, eu gosto eu lembro disso. Eu não caí no chão porque eu estava sentado numa almofada, né? Que é o poema que diz: Ainda sem esperança, temos toda a esperança, pois somos mais tenazes que o mar contra os recifes. Ainda despedaçados, temos integridade, pois a morte é o menor de todos de nossos males. E sabemos renascer como as salamandras. Ainda abandonados, sós, perplexos, temos esperança absoluta. Nossos fracassos nos tornam invencíveis. Isso é muito grande. Eu acho isso, assim, nossa, de uma transcendência incrível. O próximo, por favor, Mitch. Que ele expressa isso no outro, né? A Silvia expressou isso numa outra imagem dele maravilhosa, que nossos fracassos nos tornam invencíveis. Somos humanos, né? Então, o processo é sem limite, sem limite. O próximo. E essa leveza, né? Que eu sinto, né? Que trago essa caricatura para tentar reforçar essa imagem. Essa leveza de um corpo tão pequeno, né? Tão é, frágil, né? Não era um homem forte, grande, do ponto de vista físico, mas tão grandioso, que traz coisas tão lindas, né? O próximo, por favor. E essa dimensão, né, do grupo, da união, ainda com todas as dificuldades que possam acontecer, mas esse convite, né, que é uma provocação gigante, muito grande. O próximo, por favor. Essa foto eu tive a felicidade de encontrar no Facebook do Ricardo Spreafico, lá de Buenos Aires. Eles estão concluindo o primeiro ciclo lá na escola de Bariloche. E essa foto, facilitadores com X, não sei nem como pronunciaria isso, né? Essa ideia da multiplicidade, né, de identidades e de expressão e de inclusão também. Porque eu fico pensando nessa perspectiva de gênero, não binário, etc, etc, que eu nunca vi acontecer, né? Pode ser que exista já, não sei. Que diferença faria uma facilitação feita, por exemplo, por um homem ou uma mulher trans? Pensando nas questões de sexualidade de gênero e de expressão de afetividade. Porque a gente sabe, o facilitador tem seus limites, e isso é humano, né? Ninguém facilita sem sombra, porque a sombra nos compõe, e ela não é um problema, ela é parte da vida, né? Mas na medida que outras situações e outros processos vão acontecendo fora da biodança, mas a biodança não é uma ilha, obviamente, como isso se expressa e como isso vai ser fonte de transformação, como o Mitch estava falando, a dança do Amor 3 está sendo revista dentro das questões de gênero. É nessa toada que eu trouxe essa foto, porque eu achei ela muito expressiva. E não sei se vocês reparam, no centro da mesa tem uma escultura de Rolando, né? Então é isso, é um tempo que ele não está aqui para nos acompanhar, e cabe a nós repensar coisas à luz de tudo mais que atravessa o mundo, né? E a biodança é viva, né? É um sistema e ele é vivo. Por favor, o próximo. E tudo isso ligado à perspectiva da plenitude da vida, a alegria como um ato revolucionário, né? Essa sociedade que eu vejo e vivo nela, né, fora, enfim, no mundo em geral, vamos dizer assim, a alegria realmente está cada vez mais revolucionária, porque há muito adoecimento, né, muitas dificuldades, muita falta de possibilidade de apoio para a transformação.
E a outra questão também é o etarismo, né? Uma palavra mais recente, porque nós estamos falando de duas senhoras de muita idade, desdentadas, né? Que não tem nenhum apelo estético nessa sociedade que a gente está acostumado a valorizar de maneira geral. E que expressão tem, que atitude, né? E isso eu gosto muito dessa imagem, ela me fala muito fundo. Por favor, o próximo. E essa imagem é um casal homem e mulher, né? Poderia não ser, poderia ser outra composição, mas eu nunca encontrei uma imagem semelhante com outra composição de gênero. Mas, de novo, falando da idade, falando da liberdade, falando da natureza, falando da expressão maior, né? De se lançar, né? Porque também uma outra questão que a biodança traz, que eu acho incrível, que é o conceito de potenciais tardios, né? A gente fala muito dos potenciais genéticos, a- o desenvolvimento dos potenciais latentes, mas o potencial tardio é aquilo que só a idade nos traz e nos trará, na medida que a gente vai envelhecer ainda mais do que já envelhecemos. Então, essa grandeza, isso como potência, né? E não como incapacidade, e não como simplesmente, envelhecimento é um processo degenerativo, né? Porque a medicina cartesiana diz isso. E é muito mais do que isso. Então, essa imagem, no sentido desses casal pelado pulando no lago, é nessa perspectiva que eu trago a nós aqui. E o próximo, por favor. Rolando novamente. Devemos reconhecer que estamos aprendendo a amar e a viver. Aprendendo a descobrir que as pessoas são sagradas. Aprendendo o código do êxtase. A humanidade ainda não saiu da idade paleolítica no terreno da afetividade, mas milhões de seres humanos aspiram para suas vidas amar e ser amados. Isso é muito, né? Porque eu sei também, nunca li isso, mas Sancler gosta de repetir que a biodança é a conspiração do amor, né? E um sistema que transforma o amai-vos uns aos outros em prática. Então, que são amai-vos uns aos outros, né? Do cristianismo, mas algo que vivido é que realmente que nos importa, e não as palavras em si, né? Enquanto conceito. E essa roda de embalo, ela também expressa isso, né? A inclusão, a tribo, o indiferenciado, a força desse manancial, né? A força transcendente e que nos amplia, né? Nos abastece, nos nutre e nos dá um caminho de longa duração, né? O próximo, por favor. Esse logo que foi criado aqui no Espírito Santo, né, da garça, eu trago para pensar que a garça é uma ave, né, que vive na lama, tem os pés no lodo, mas que voa alto, né, que tem uma visão panorâmica, né, uma visão sistêmica, uma possibilidade de enxergar o todo, né? E também gosto da ideia de que, para voar, né, há de se ter essa harmonia, né? Se nós nos pensarmos como parte dessa garça, cada um de nós, como uma célula, como parte integrante, né? Como as asas, né? Essa garça só consegue voar quando há essa harmonia, essa cooperação, né? Porque se houvesse uma asa só, ela não ia conseguir voar, né? Então, e essa leveza, essa, essa capacidade de extrapolar, de ver maior, né? E de ir além da, do imediato. Porque se você pensar o ambiente onde a garça vive no chão, é muito distinto desse voo, né, emancipatório, porque é, o nosso convite é realmente transformação. Transformação das relações de dominação, de maneira geral, que são múltiplas, né? Pode tirar, Miss, por favor. Então, assim, esse convite de valorização das singularidades,
das diferenças, né, do que nos compõe enquanto humanidade, mas ao mesmo tempo enquanto seres únicos, né? Não há no planeta ninguém igual a nenhum de nós aqui, nunca haverá. E isso parece um lugar comum, uma frase de efeito, mas existencialmente isso é gigante, porque a contribuição de cada um só pode vir de cada um. E eu não estou falando isso do ponto de vista individualista, mas do ponto de vista existencial da presença nossa no mundo, né? E eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem é o autor, que é a presença integrada, né? Ela concede presença. É um multiplicador de processos integrativos, né? E claro que isso passa pelo afeto. E eu não entendo a cidadania sem, hoje, a partir do que eu compreendo e sei, e já vivenciei na biodança, não consigo pensar a cidadania que não seja a partir de relações afetivas, né? Relações que constituem baseadas no amor, não no amor romântico, não no amor idealizado, né? Mas o amor que valoriza a vida, né? E a vida em todos os seus níveis. E isso, de novo, parece talvez palavras repetidas, né, ou palavras que necessariamente não têm o corpo que a gente quer colocar, mas a partir da metodologia vivencial, aí a dimensão é outra, né? E não é só numa perspectiva da importância da autorregulação, né? Que isso também é muito. Uma sociedade cheia de regras, cheia de questões mecânicas e de normas rígidas, a autorregulação é uma forma de subversão. Mas eu gosto também daquela instrução que a gente recebe dentro do avião, né? Que a gente precisa cuidar de si primeiro, antes de cuidar do outro. E não é uma coisa mais importante do que a outra. É porque o que a gente pode fazer por nós e pelo mundo, só a gente pode fazer. Então, exercer esse lugar com maior inteireza e com maior domínio de si, não no sentido do controle, mas no sentido do autoconhecimento, da do crescer, né, enquanto humanidade, é algo que cada um pode fazer de uma maneira muito especial, porque com a vida no centro, tudo é importante, tudo, né? E o budismo tem uma frase que eu também gosto muito, que é que todos os seres se beneficiem, né? Que se a nossa prática pode ser para que todos os seres se beneficiem, a gente está espalhando cidadania, né? Porque, claro, cidadania é um conceito que diz respeito aos humanos, mas se a gente conceber, né, agora eu estou viajando nesse exato momento, pensando isso aqui e agora. Se a gente conceber a grandeza da vida como um todo, trabalhar a cidadania não inclui só as pessoas, né? Até porque nós, pessoas, dependemos do meio ambiente, dependemos de tantas coisas que não são humanas para que a gente possa ter vida, bem-estar, saúde, felicidade, plenitude. Então não tem nada fora dessa teia. Mas o nosso olhar facilmente ele é muito fragmentador, porque a gente tem toda uma socialização mecanicista, hierarquizada, baseada no patriarcado, nas relações de dominação e nos privilégios, né? Agora, a gente na biodança também valoriza muito, a partir da neurociência, a questão da epigenética. Então, não tem uma biologia rígida, né? Tudo isso é passível de transformação. Não de um dia para o outro, nenhuma árvore nasce grande, mas como é que eu vou dizer, a crença, né? O acreditar nesse processo vivido, né? E não simplesmente falado, porque ideias, palavras no vento não transformam. Mas a vida no centro é realmente algo muito fundamental e que reorganiza tudo, né? Então, assim, todas essas dicotomias que a gente foi capaz de construir enquanto civilização, né? Homem e mulher, pais e filhos, heterossexual, homossexual, bissexual, todas essas classificações nos falam de definições, né? E aqui, no processo que a Biodança traz e nos convida, o convite ao processo e não a definições, porque é tudo temporário, no sentido de passíveis de transformação, de flexibilidade e não de rigidez, né? E o convite também para que a gente incorpore progressivamente o pensamento complexo e não o pensamento linear que dicotomiza, que hierarquiza, que separa, né?
Então, trabalhar a impermanência e a transitoriedade visando a partir do princípio biocêntrico é muita subversão. E eu entendo que esse é um convite assim filosófico, existencial, político, né, que o sistema nos oferece como terreno, né, porque a biodança é muito mais do que uma técnica, obviamente, né, é todo um paradigma, é toda uma forma de estar, de entender o mundo e de se localizar nele e de se nutrir, né, porque a gente vive há muita aridez, eu sinto, no dia a dia. E esse manancial está aqui, tá bem próximo a nós, enquanto o sistema biodança. Então, eu penso que as questões paradoxais, que são muitas, né, elas demandam um pensamento complexo. E isso é profundamente biocêntrico, né? E pensar gênero nessa atualidade é complexificar a vida com muita força, porque há muitas mudanças e muitas mudanças mais estão prestes, já estão aí, a gente não identifica, quer dizer, é um processo interminável. Então, eu termino por aqui, agradeço muito a oportunidade